É engraçado, ainda há pouco eu estava a pensar nisso, após este tempo todo que passou. Ahm, Começou quando eu senti que queria muito ser pai. E eu queria ser pai engravidando. Tinha esta ideia assim muito específica. Eu estava num relacionamento com uma mulher cis e na altura eu partilhei esta ideia com a Gaia, que ficou assim muito em choque, acho que não esperava que eu quisesse ser pai, e depois também com a forma como isto poderia acontecer nesse meu relacionamento. Eu comecei a escrever uma curta-metragem sobre esse tema e numa altura em que eu tinha meio que desistido dessa ideia de ser pai, a ideia ficou plantada na cabeça da Gaia e ela começou a pensar estas questões de parentalidade. Yeah, e a partir daí, ter uma criança nunca foi muito meu foco, mas com essa sementinha na minha cabeça, comecei a assistir coisas e ler coisas que começaram a me ativar a percepção que talvez haveria alguma esperança nisso. Assisti o filme do João Salavisa e da René, em que tem ali uma comunidade indígena, aquelas pessoas no imaginário brasileiro estão quase extintas, estão em vias de se extinguirem, só que ali no fim do filme nasce uma criança, e aí eu, claro, é isso, sempre que houver mais uma criança nascer naquela comunidade é mais uma chance daquelas histórias, daquelas músicas não acabarem. E depois o livro também do Krenak, em que ele fala que talvez um jeito de adiar o fim do mundo seja contando mais uma história. Então nasceu de uma tentativa de cravar alguma esperança para o futuro através talvez desse novo ser que vem. Não para comer mais um pedaço de terra, não para destruir mais um pouco desse planeta, mas talvez venha também nessa figura algo que nos dê alguma luz para o futuro. Pá, é meio impressionante como uma simples foto. A Aura fez uma foto no chat GPT do que seria um filho meu e do Ari. Pá, você olha pra aquela coisinha tão fofa, aqueles olhos gigantes. E eu já tava assim no computador, eu imaginando aquela pessoinha sentada do meu lado. Como que eu não ia ali morder aquela figura inteira? Pá, é muito tentador também essa cena de ter uma criança. Ahm, É tentador, mas eu acho que a gente acaba por habitar muito a fantasia, não é? E quando nós começamos nesse aterrar mais da realidade, do mundo em que estamos, da nossa identidade, da nossa segurança e da nossa própria liberdade e desejos que talvez ficassem em xeque com a presença deste bebê de olhos grandes e brilhantes na sala, nós conseguimos começar a construir outras narrativas ao redor desta fantasia que também habita o corre bebê. É, eu acho que já nem seria tão distópico, porque a gente já tá quase lá, né? Então, pensando que todo mundo já vive aí às margens desse apocalipse, que para algumas pessoas ele já chegou, né? Tem pessoas agora vivendo um ganda apocalipse. E aí é sempre aquela pergunta, quando é que ele vai bater na nossa porta? Quando é que será inevitável pra gente? Então, não seria possível colocar essa pergunta em outro cenário nesse momento. A gente sentia que era impossível evitar certos temas. A gente não queria abordar alguns deles por sermos pessoas trans, por enquanto missão, enquanto desejo, era sempre trazer para o palco narrativas positivas a respeito dessas existências. Mas quando a parentalidade entra em cena, é muito complicado negar certas perguntas. E todas elas, por mais que sejam delicadas e que a gente já, né, colocou como um alerta para quem vem assistir que isso pode ser um gatilho. ah, então, se você tem questões com esses temas, pensa antes de ver.
mas abordamos de forma bem poética e de alguma forma margeamos algumas dessas questões, mas elas eram cruciais para que elas fossem abordadas de uma forma um pouco menos romântica e mais fincada em questões que a parentalidade desperta em nós, mesmo com relação ao suicídio, a possibilidade do aborto ou não, a escolha, né, dessa criança ou não. E eu creio que a gente consegue fazer isso de forma muito sensível e não impositiva. Acho que o espaço cênico e a luz que o Tiago Cadete traz cria um ambiente super cinematográfico e muito poético que permite que a Gaia e eu habitemos uma zona do espetáculo que tem menos texto e tem mais imagem e movimento, em que se oferece ao público também um espaço para porem as suas questões. Se calhar num lugar onde uma pessoa vê uma criança, a outra vê outra coisa, sabes? Então eu acho que é também através dessa poesia não dita, mas mais visual, que o Corre Bebé está construído, também com este desejo que a gente traz sempre de não ditar e não impor e não abrir espaço para que as pessoas habitem também o espetáculo e tragam de si. Bem, o meu background vem do cinema. Então, logo no momento em que nós pensamos a dramaturgia, eu creio que eu trago uma estrutura muito mais técnica e muito mais restrita, ahm, que vem aqui provocar a Gaia, que faz a direção e tem sempre a última palavra, é uma regra nossa, que no teatro a Gaia tem sempre a última palavra. E no Ah, cinema? e no cinema tenho eu. Mas então eu venho provocá-la com estas sequências e com estas estruturas mais fechadas do cinema, para que ela delinee uma estrutura que para ela nem sempre é assim tão restrita. Então acho que é curioso como ela foi passando por essas sequências, mas mantendo sempre a sua vontade de às vezes ter assim um corte mais bruto, ou de às vezes não ser tão explicativa, ou de trocar coisas de sítio, mas sabendo que nós tínhamos esta estrutura. E depois entra também nesta construção de imagens e de poesias visuais, hum, que são depois habitadas pela poesia da Gaia. E aí temos também a presença da Rita Quelhas no trabalho, que é uma pessoa que trabalha com cinema e que eu admiro muito e que ela de alguma forma também nos ajudou a pensar um pouco nessa linguagem da imagem dentro do trabalho. Então não saiu como a nossa ideia inicial era, né, de juntar o cinema com o ato performático, mas ainda assim está presente de uma forma ali que pode ser curiosa, mas acrescenta muito dramaturgicamente. Entre tapas e beijo, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Eu acho que esse trabalho a gente foi ainda um pouco assim, bem perto dos limites, mas eu acho que no fim das contas existe muito respeito e muita tentativa de criar sempre um ambiente tranquilo, respeitoso, em que a gente possa se sentir livre para falar e opinar, mas sabendo que a gente está em trabalho e que nossa relação pessoal, que tem toda uma outra história, ela também pertence a uma outra esfera, que vem aqui, que nos nutre muito na criação, mas que ela precisa estar numa outra esfera. Eu sinto que individualmente, como artistas, nós crescemos imenso desde o Atlas. Eu desenvolvi muito trabalho no cinema, a Gaia no palco, com criações a solo e não só. E eu sinto que quando nós nos encontramos agora, vimos muito mais certos e certas de quem nós somos. E isso cria, às vezes, mais barreiras na própria criação.
porque nós debatemos com uma coisa dificílima que se trata um pouco do nosso limite, que é até onde é que eu ouço e aceito feedback e até onde é que eu sigo com a minha intuição artística. E eu acho que isso foi assim a coisa mais difícil entre nós, de perceber onde é que está esse limite em que a gente sente que está cada um e uma de nós no trabalho, ainda assim com a sua intuição e sabendo que é uma colaboração. Acho que isso foi assim a coisa mais difícil, talvez porque a gente se admira tanto e quer se ouvir tanto, e ao mesmo tempo chegou a um ponto em que não se pode invalidar, sabes? Então acho que o corre está muito mais sólido, mas veio também com esse desafio extra. Ótimo, foi incrível, eu adorei. Ahm, eu estava muito nervoso porque eu acho que só 2 dias antes é que eu percebi a expectativa ao redor do trabalho, quando eu li um artigo que era como depois do Atlas, depois de um caroço de abacate e deste coisa, e sabes, assim, uma série de chavões, e eu comecei a ficar muito assustado com o tipo de expectativa que poderia estar associada ao trabalho, e resolvi um pouco fechar-me na minha bolha e pensar no porquê de o estar a fazer e de com quem o estava a fazer, e isso trouxe-me mais calma e consegui realmente desfrutar da nossa estreia. Olha, eu descobri que eu estou e acho que estarei sempre, assim, eternamente em competição com a Gaia. E é uma competição muito saudável porque é uma pessoa que eu admiro muito e eu sinto que sempre que ela aceita uma provocação minha ou que ela alinha em alguma coisa, é como se eu conseguisse firmar um pouco mais o meu lugar enquanto artista, a minha voz, sendo que uma pessoa que eu admiro me dá esse crédito e esse check. Portanto, isto foi uma coisa que eu tive assim muita certeza. E eu consigo ver que a Gaia continua a trazer sempre ângulos novos à criação e eu consigo aprender muito com ela. Ou seja, numa altura em que ela estagna, o que é que ela vai fazer, o que é que ela procura, o que é que ela vai ler, como é que ela mantém esta aura em movimento. Então eu consigo ver que ela enquanto artista continua a crescer muito e eu sinto ainda que é uma colaboração que me traz bastante. Isso para mim é ótimo porque acho que ninguém quer estar numa colaboração em que se está estagnado, em que não se está a aprender, em que não se está a desenvolver. Então eu sinto que eu continuo a aprender muito com ela e a crescer sempre muito nos nossos processos, tanto em termos pessoais como em termos profissionais. Olha, muito obrigada. Sem agradecimento. É, é muito engraçado porque o Ari passou por muitos e muitos e muitos workshops sobre narrativa, guião de cinema e eu sempre vou comendo assim pelas beiradas tudo que ele vai trazendo. Então, cada vez que ele vai para uma coisa, toda vez que alguma coisa não dá certo, toda vez que ele esbarra com algum feedback diferente do que ele estava esperando, né, ao fazer os filmes dele, eu vou aprendendo, assim. Então, toda vez que ele traz um feedback, eu vou comendo aquilo e vou pensando nos trabalhos, como eu poderia acrescentar. E eu acho que ele tem um olhar dramatúrgico, narrativo muito apurado, que é o que me faz ainda criar sempre mais perguntas sobre o próprio trabalho. Então, eu acho que ele tem uma capacidade analítica, assim, um senso crítico que beira assim o excessivo com ele próprio às vezes, mas que também me ajuda a manter a insatisfação, mas não a insatisfação do ai, nunca vai estar bom. Não, a insatisfação do ainda dá para fazer mais alguma coisa. E isso para mim é essencial para o trabalho se manter vivo. A bolsa veio num ótimo momento, porque possibilitou a criação desse trabalho esse ano. E ao mesmo tempo nos ajudou também a flertar um pouco com a cena teatral, porque eu sinto que nosso trabalho é encaixado no contexto da dança, mas que nesse trabalho em específico, o flerte com a narrativa, com os diálogos,
o texto escrito ser mais aguçado, talvez vocês pensassem em, olha, dá para ir por aqui também, e talvez seja muito mais próximo de uma obra teatral do que uma obra de dança. Então isso foi pra gente um... E pronto, participar de produções com esse nível também de engajamento dos teatros é sempre muito especial para quem tá criando. É isso, eu sinto que foi fundamental, hum, principalmente, obviamente, para além de todo o apoio de estrutura e o apoio financeiro, o facto de nós termos uma meta, um deadline, realmente puxa os nossos limites em termos criativos e nós sabemos que só dá para ir até certo ponto, não é? Porque temos que estrear e temos palcos à nossa espera. E eu acho que isso é fundamental no processo de criação, haver um sítio em que tu sabes que tens de parar, senão eternamente sabes que podes melhorar, que podes aprimorar e a coisa nunca mais nasce. Portanto, eu amei a experiência e acho que foi, sei lá, um apoio incrível que nós tivemos nesta criação e construção do Corre Bebé. Um ato de fé, sim, sem dúvida. Fase de delírio. É, eu acho que isso foi uma das conclusões a que eu cheguei. Não há outra forma de pôr uma criança neste mundo se não existir fé. Fé de que as coisas realmente podem mudar, podem melhorar e que se calhar a nossa criança vai ser essa próxima pessoa que terá a capacidade de mudar o mundo. Eu acho que com outro tipo de pensamento, nossa, é uma ansiedade climática crescente, uma preocupação que torna a ideia impossível. E sem dúvida resistência. Eu acho que a gente vai encontrando outros bebés. Este corre, eu também acho que é uma forma de resistência. Tudo o que nós criamos são formas de resistência, também com responsabilidade, mas se calhar com mais efemeridade. Não tem esse tom de eterno que uma criança traz. Yeah, eu acho que especialmente fazer um espetáculo com essa temática hoje configura, não por si só, mas configura hoje um ato de resistência, sabe? E eu acho que ele tenta ser uma resistência um pouco mais macia, mais permeável, mas é não deixar de falar sobre essas coisas. Acho que hoje em dia talvez seja importante algumas coisas, eu li numa coisa da Camila Sousa, ela falando que algumas coisas deixaram de ser óbvias. E é o que a gente tem sentido ultimamente. Talvez coisas que possam parecer óbvias nesse trabalho, talvez hoje em dia não sejam tão óbvias assim. Muito obrigado. Obrigado.